Olá, meus queridos, sejam sempre muito bem-vindos. Eu sou Karina Carrascosa e agora nós vamos para a 19ª questão da prova da Prefeitura de Praia Grande do ano de 2021 da Banca IBAN. É uma questão que fala sobre instrumentos periodontais. Vem comigo! Pessoal, o que diz essa questão? Para uma efetiva raspagem dental, devemos conhecer e saber empregar um raspador, sendo que, alternativa A, o cinzel, a foice e a enxada, pelo formato e ou tamanho das lâminas, preferencialmente se destinam à raspagem subgengival. B, o melhor ângulo de trabalho para todos os raspadores é 35 graus. C, as limas são bem empregadas em bolsas com mais de 6 a 7 milímetros de profundidade. E alternativa D, considerando o sentido de ativação do raspador, para um cinzel usamos o movimento de tração, já para uma cureta usamos o movimento de impulsão. Meus queridos, vamos aproveitar essa questão para fazer uma revisão sobre os raspadores. Então, quando a gente fala de raspador em periodontia, a gente tem que lembrar de 5 instrumentos: a foice, a cureta, a enxada, a lima e o cinzel. Aqui nós temos exemplos dessas 5 situações: a cureta, a foice, a lima, o cinzel e a enxada. Agora nós vamos falar especificamente de cada um deles. Eu vou oferecer para vocês palavras-chave para que a gente consiga memorizar o que mais cai em relação a esses 5 tipos de instrumentos periodontais. E o que a gente pode falar sobre as foices? Elas têm uma superfície plana e 2 bordas de corte que convergem para uma ponta bem afiada. São instrumentos brutos, segundo Carranza, utilizados para remover cálculo supragengival. Então, foice é para cálculo supragengival, como a gente observa aqui, nessa imagem. A gente não utiliza a foice para remover cálculo subgengival. E aqui uma última informação em relação à foice, que nós utilizamos movimento de tração para fazer a remoção do cálculo quando a gente usa a foice. Enxadas, elas são utilizadas para remoção de saliências ou anéis de cálculo. O movimento também é de tração. Em relação ao cinzel, eles são projetados para superfícies proximais, dentes que têm um espaçamento bem pequeno. E esse instrumento é ativado com o movimento de empurrar. Então, de todos esses instrumentos que a gente está falando nessa aula, o único que vai ter esse movimento de empurrar, de impulsão, é o cinzel. Os demais, a gente vai ter um movimento de tração. Chegamos na lima. Ela tem uma série de lâminas em uma base. E a sua função primária é fraturar ou esmagar grandes depósitos de cálculo firme ou placas polidas de cálculo. A lima não é adequada para raspagem delicada e alisamento radicular. É um instrumento que vai fazer uma remoção mais grotesca de grandes depósitos de cálculo. Chegamos aqui na última informação sobre as limas. Pessoal, essa informação está lá nas nossas alternativas. Eu não encontrei no Carranza nem no Lind. Essa informação eu encontrei numa tese e lá no meio dessa tese tem uma referência ao artigo de 2003, onde ele fala exatamente o que está nessa alternativa, que as limas são bem empregadas em bolsas com mais de 6 a 7 milímetros de profundidade. Se alguém encontrar essa informação escondidinha em algum lugar de alguma edição do Carranza ou do Lind, conta pra gente aqui nos comentários. Chegamos agora nas curetas, que são os instrumentos que mais caem nas provas de concurso público. São instrumentos delicados, utilizados para raspagem supra e subgengival, alisamento radicular e remoção de revestimento de tecido mole da bolsa quando necessário. Então aqui a gente observa a utilização das curetas para remoção de cálculo subgengival. E detalhe, não são todas as curetas. A gente vai ver daqui a pouco quais são as curetas que são destinadas à raspagem subgengival. Chegamos agora nas curetas de Gracie e curetas de Macau. As bancas amam perguntar sobre esses tipos de curetas. E acompanhe que nós vamos ver agora as principais características das curetas de Gracie. Elas têm apenas um lado de corte. São utilizadas para raspagem supra e subgengival. Ela tem curvatura nos 2 planos, para cima e para o lado. E dependendo do tipo da cureta de Gracie, pode ter 2 ou 3 angulações. Por exemplo, as curetas 3, 4, 5 e 6, 7, 8, 9 e 10
tem apenas 2 angulações na sua ponta. Agora, as curetas 11, 12 e 13, 14 terão 3 angulações na ponta. Continuando aqui, a lâmina da cureta de Gracie é compensada. E a face dessa lâmina ela é biselada em 60 graus com a haste. Curetas de Macau, elas têm 2 superfícies de corte, diferente das curetas de Gracie. Elas são indicadas apenas para raspagem supragengival. Como elas têm 2 superfícies de corte, se eu utilizar para raspagem subgengival, eu vou acabar com aquele tecido mole. Então, curetas de Macau, 2 superfícies de corte, apenas raspagem supragengival. Elas têm curvatura em apenas um plano, só vai para cima. Lembra que a cureta de Gracie vai para cima e para o lado? Cureta de Macau, só em um plano. Além disso, elas são consideradas curetas universais. Tem a lâmina não compensada. Então, cureta de Gracie tem a lâmina compensada, cureta de Macau tem a lâmina não compensada. E a face da lâmina é biselada em 90 graus com a haste. Então, percebam o quanto que as bancas podem explorar esse conteúdo para confundir a gente na hora de elaborar uma questão. Guardem essas informações, memorizem, porque isso cai com muita frequência. Vamos lá agora, então, para as indicações das curetas. Curetas de Gracie. Curetas 1 e 2, 3 e 4, dentes anteriores. 5 e 6, dentes anteriores e premolares. 7 e 8, 9 e 10, dentes posteriores, faces vestibular e lingual. 11 e 12, dentes posteriores mesial. 13 e 14, distal dos dentes posteriores. E as curetas de Macau? 13 e 14 para dentes anteriores, 17 e 18 para dentes posteriores. Memorizem que isso também cai. Chegamos agora numa parte que as bancas também gostam muito de perguntar. Em relação ao ângulo, qual é o melhor ângulo entre a lâmina da cureta e a superfície dental para que a gente tenha uma raspagem ideal? Então vamos lá. O ideal é que esse ângulo seja de 45 a 90 graus. Memorizem isso, de 45 a 90 graus. Se a gente tiver um ângulo muito menor que isso, como mostra aqui na imagem C, a gente vai ter uma raspagem ineficiente. Não vamos conseguir remover esse cálculo, esse tártaro, adequadamente. Agora, se a gente tiver um ângulo muito maior do que 90 graus, a literatura fala pra gente que a gente vai ter que fazer uma pressão lateral muito grande. E isso também vai deixar essa raspagem mais ineficiente. Então, de 45 a 90 graus é o ideal. Vamos para o último ponto aqui, que é falar sobre a afiação. Algumas bancas também gostam de perguntar, isso gera um pouquinho de confusão e eu vou explicar para vocês por quê. Então, aqui, imaginem que isso é a nossa pedra. A pedra para a gente afiar a cureta. E aqui está a superfície da cureta. A lâmina em contato com a pedra. A literatura diz para a gente que o ângulo de afiação deve ser de 70 a 80 graus. Agora, se a gente tiver um ângulo muito menor que isso, imaginem que eu faço isso aqui, ó. Conseguem enxergar? Eu diminuo esse ângulo de afiação da minha cureta. A gente vai ter um instrumento muito fino, muito pontiagudo. E aí vai ficar um instrumento muito frágil que vai quebrar com facilidade. Se eu tiver um ângulo de afiação maior que 80 graus, o que é? Como se eu pegasse aqui, ó, e fizesse isso aqui, ó. Consegue enxergar? Fizesse uma linha aqui em cima. Vai ficar um instrumento não tão afiado, né? E aí vai comprometer o nosso procedimento de raspagem. Então, o ideal é que o ângulo de afiação seja de 70 a 80 graus. Se eu diminuir esse ângulo, o instrumento vai ficar muito pontiagudo, pode fraturar com facilidade. Se eu aumentar esse ângulo, a gente vai ter uma raspagem ineficiente, porque eu vou ter um instrumento não tão afiado quanto desejado. Agora, pessoal, algumas bancas gostam de perguntar qual é o ângulo formado entre a lâmina da cureta e a pedra. Então, entre a lâmina e a pedra, a gente tem um ângulo de 100 a 110 graus. Então, o que diz aqui a nossa legenda? Quando a pedra de afiar forma um ângulo de 100 a 110 graus com a face da lâmina, o ângulo de 70 a 80 graus entre a face
e a superfície lateral é automaticamente preservada. Então aqui a gente tem que prestar muita atenção o que a questão está querendo da gente. Eu lembro de uma questão da VUNESP, não vou lembrar o ano, em que ela pedia qual é o ângulo entre a lâmina da cureta e a pedra. A resposta era de 100 a 110 graus e muita gente respondeu 70 a 80 graus. O ângulo de afiação é 70 a 80 graus. O ângulo da lâmina com a pedra é 100 a 110 graus. Ok? Memorizem essa imagem que vocês não erram mais questões sobre esse assunto. E agora a gente vai para aquele resuminho. O que as principais bancas têm pedido em relação a esse assunto nos últimos anos? Então aqui nós temos a RBO em 2019. A questão era sobre as curetas tipo Macau e ele pedia a incorreta. A incorreta era que ela possui a ponta arredondada e apenas um lado de corte. Lembrando que curetas de Macau possuem 2 lados de corte, por isso elas só podem ser utilizadas para raspagem supragengival. Depois a gente tem a fundação do ABC em 2021. Queria saber qual era a indicação da cureta de Grace 1112. Como a gente viu, raspagem mesial de dentes posteriores. O NESP em 2021 também queria saber sobre curetas de Grace. E a resposta correta era que ela tem um ângulo aproximado de 60 a 70 graus em relação à haste inferior, permitindo que a lâmina seja inserida na posição precisa necessária para raspagem subgengival e alisamento radicular. Voltando aqui para a nossa questão, ela queria uma alternativa correta em relação aos raspadores. Então vamos para a alternativa A. O cinzel, a foice e a enxada, pelo formato e ou tamanho das lâminas, preferencialmente se destinam à raspagem subgengival? Não, né, pessoal? A gente viu que, por exemplo, a foice, ela tem total indicação para raspagem supragengival. Né? As curetas, ainda mais as curetas de Grace, é que vão ter uma indicação para raspagem subgengival. Tem que ser um instrumento bem delicado. Instrumentos grosseiros não são indicados para raspagem subgengival. Então, não é essa a alternativa. Letra B. O melhor ângulo de trabalho para todos os raspadores é 35 graus? Não, pessoal. A literatura vai colocar aqui para a maioria dos raspadores. O melhor ângulo é de 45 a 90 graus. Bem, não é a nossa alternativa. Vamos para a letra D. Considerando o sentido de ativação do raspador, para um cinzel usamos o movimento de tração. Já para uma cureta, usamos o movimento de impulsão, de empurrar. Não, né? Ao contrário. O cinzel é de empurrar, impulsão. A cureta é tração. Então, não é também a nossa alternativa. E aí, nós ficamos com a alternativa C, que dizia que as limas são bem empregadas em bolsas com mais de 6 a 7 milímetros de profundidade. Pessoal, mesmo que a gente não tivesse muita certeza se a letra C estava correta ou não, a gente sabia, né, pelo que a gente tem aí nas principais literaturas, que a alternativa A, B e D estão incorretas. E aí não ficava tão difícil. Espero que vocês tenham acertado essa questão. Agradeço a sua companhia aqui comigo. Deixa o seu like, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!